Opa pessoal, eu sou o Nandes. Então, eu já vou começar nesse vídeo aqui falando que eu não sou tão bom assim em gravar vídeos, eu ainda tô me acostumando com essa nova ideia de gravar vídeos, etc, produção de conteúdo. Só que eu quero explicar uma coisa pra vocês. Esse canal aqui vai ser baseado no conteúdo que eu estiver falando. Então, ignorem a gameplay de fundo. Eu sei que é uma gameplay legal, uma gameplay bonitinha, divertida. Só que o foco principal aqui é o conteúdo que eu vou passar pra vocês. Ele não vai ser um vídeo muito bem editado, etc. Eu só quero mais conversar com vocês. É basicamente como se eu estivesse numa call do Discord conversando. Então, basicamente, esse vai ser o estilo de vídeo aqui do canal. Vai ser basicamente uma conversa entre a gente, uma call no Discord, enfim. Eu vou explicar mais pra vocês sobre o assunto que eu quero falar hoje. E o assunto que eu quero falar sobre na área da vida, né, negócios, empreendedorismo. Se você não é um empreendedor, comece, seja um empreendedor. Se você, sei lá, acha que não tem muito sangue pra isso, etc., esse vídeo eu acho que não vai ser pra você. Ou talvez seja também, pode ser que você use isso e adapte dessa maneira pra outras áreas da sua vida, no caso. Então, eu vou começar explicando pra vocês o que eu quero falar nesse vídeo. Esse vídeo basicamente vai ser como trazer a tecnologia pro seu negócio, como trazer a tecnologia pra sua empresa. Basicamente, hoje em dia, a gente tem diversas... Eu não quero explicar exatamente pra vocês, tipo, não, você tem que perguntar pro ChatGPT sobre ideias, porque isso é muito batido e todo mundo já faz, todo mundo já sabe. O rolê é que eu quero explicar como você deve criar tecnologias e como você deve aplicar essas tecnologias não só pra você, mas também caso você queira revender. Basicamente aqui a gente vai falar de SaaS, Software as a Service, que é basicamente vender um software com assinatura. Só que a gente não vai focar tanto em vender esse SaaS, a gente vai focar mais em como criar essas tecnologias para você mesmo poder usar. Então, basicamente, a gente tem duas formas de fazer isso. A primeira da gente fazer isso é utilizando um programador, ter uma equipe toda envolvida na criação desse projeto. Eu creio que essa solução vai bater para muita gente, porque além de ser uma solução muito cara, é uma solução que demanda muita gestão. É complicado de fazer isso. Eu creio que se você for um pequeno negócio, e se esse nem for... Se você, mesmo que você seja um negócio grande, e esse foco não seja o seu, não tem por que você mobilizar uma equipe muito grande só em prol de fazer isso, entendeu? De criar tecnologias, etc. Óbvio que é um investimento que a longo prazo vai compensar, principalmente se você quiser vender. Mas eu creio que não seja um investimento que você tenha que fazer se você não for vender esse tipo de software. Então, basicamente, a gente vai utilizar a segunda opção que eu vou dizer aqui pra vocês, que é usar o que já tem no mercado pra você criar esses próprios SaaS, ou essas próprias tecnologias. Creio que muitos aqui não sejam programadores. Se você for programador, perfeito. Você pode simplesmente ter a ideia, a parte mais difícil vai ser a ideia e você consegue programar. Só que eu acho que mesmo que você seja um programador, ainda é muito custoso pra fazer essa ideia. Não em relação de dinheiro. Eu tô falando em relação de tempo. Você vai passar muito tempo desenvolvendo a ideia. Mesmo que você tenha boas ideias, você não vai conseguir desenvolver todas ao mesmo tempo. Você não vai conseguir desenvolver todas num curto período de tempo que você vai conseguir usar depois. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo na minha própria empresa. Aqui a gente tinha que fazer um projeto de prospecção. Esbarrei no teclado e parei de gravar. Enfim, vamos de novo. Aqui na minha empresa, eu vou dar um exemplo pra vocês. Aqui na minha empresa, a gente tinha que fazer um projeto de prospecção. Só que isso é muito complicado pra gente fazer de forma manual. E a gente também não queria deslocar um SDR, um closer, enfim, é muito trampo pra fazer isso. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente criou uma automação que faz isso pela gente. Então, basicamente, o que a gente tinha que fazer? Você primeiro precisa dissecar o seu projeto. O que você tem que fazer que você pode automatizar. Então, basicamente, eu peguei um bloco de notas, um documento, enfim, escreva. Eu vou usar, basicamente, o Word pra especificar pra vocês. Eu escrevi nesse Word o que eu precisava fazer. Basicamente, eu precisava entrar no Google Maps, procurar algumas empresas, pegar o contato dessas empresas, exportar para uma lista CSV e mandar essa lista CSV para outro bot para ele disparar essas mensagens. O que eu não estava conseguindo fazer? Eu não estava conseguindo criar essas listas, porque essas listas demandam muito tempo. Eu teria que ficar procurando empresa por empresa. As empresas que, por exemplo, não tem site, ou a empresa que, sei lá, ainda não tem um Instagram,
demanda muito tempo para fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu basicamente pedi para uma inteligência artificial e junto com a inteligência artificial, nesse caso eu estou usando um exemplo. Eu pedi para a inteligência artificial, eu vou citar depois um exemplo que você pode fazer com programação, que é infinitamente mais fácil. Mas enfim, eu pedi para a inteligência artificial para ela desenvolver esse aplicativo, esse bot, essa tecnologia, que ele entre no Google Maps, pegue as empresas, filtre as empresas por X filtro e depois ela mande e exporte uma lista CSV. Basicamente é isso. Então, o que você vai precisar fazer? Se você não quiser fazer dessa forma que eu falei, de pedir para uma inteligência artificial, eu recomendo que você faça desse jeito, para começar. Essa é a minha recomendação primária, que você faça desse jeito, utilizando uma inteligência artificial, porque demanda muito menos tempo. Mas, caso você queira fazer isso com programação, caso você já seja um programador, o que você vai fazer? É literalmente a mesma coisa, só que ao invés de pedir para o GPT, você mesmo vai codar. Então, basicamente, isso é literalmente ter uma ideia de SaaS e literalmente implementar esse SaaS. Esse vídeo também não é só como implementar tecnologia na sua empresa. Isso aqui também é um manual para você poder implementar esse SaaS, criar esse SaaS e depois vender ele. Ou vender uma assinatura dele, ou vender ele para alguma empresa que queira, entendeu? Assim você faz. Depois você vai ver se esse projeto funciona melhor para B2B, B2C, enfim. Esse não é o foco do vídeo em específico. O foco desse vídeo é te dizer: tem processos na sua empresa que você pode automatizar com inteligência artificial ou com próprias tecnologias que você pode inventar. Mesmo que você não seja um programador, você consegue pegar essas tecnologias e lapidar elas com inteligência artificial. Então, se você não é um programador, você pode contratar um, ou você pode usar um programador à sua disposição, que no caso são as tecnologias da inteligência artificial. Você pode usar o DeepSeek, você pode usar o GPT, eu acho que se você for usar o GPT, você vai ter que usar o 4, ou pelo menos aquela versão gratuita do 4. Ela tem limite diário, mas enfim, ela funciona muito bem. E é isso, mano. Basicamente, é uma forma mais barata de fazer um SaaS, uma solução, e não foca principalmente em desenvolver o SaaS. Isso é o de menos. Você tem que focar em como você vai desenvolver novas tecnologias. Não literalmente colocar a mão na massa, não literalmente programar. O que eu tô falando é, você tem que aprender a usar inteligência artificial, a usar tecnologia para beneficiar coisas dentro do seu negócio. Então, o foco aqui não é querer te explicar como é que você vai fazer ou desenvolver um SaaS, tanto que eu já falei disso, né? Você pode usar inteligência artificial, programadores, enfim. Mas esse não é o foco desse vídeo. O que eu quero que você entenda é que eu tô te passando a mensagem. Se você não usar a tecnologia, você vai ficar para trás no seu negócio. Seja ele dentro do digital em si, se ele for de dentro do digital e você não estiver usando tecnologia, você vai ser arrastado. Tanto por mim, tanto quanto por outras empresas que já usam tecnologia. Se você for do meio físico, até tem como você sobreviver ainda sem usar tecnologia. Mas, imagina só. Você entra no mercado e naquela hora de passar as compras, tem um painelzinho, um painel que vai ditando as compras e depois gera o QR Code. Aquilo é uma tecnologia que o supermercado inventou ou comprou de alguém para solucionar um problema que eles tinham. É literalmente isso que você tem que fazer na sua empresa. Obviamente, você não vai ter esse sistema para comprar ou alguém querendo te vender, porque você pode ser uma empresa de porte pequeno. Caso você seja um supermercado, que eu tô falando isso para um dono de supermercado, você deve ir atrás dessas tecnologias. Porque se os seus concorrentes tiverem essa tecnologia, forem mais rápidos e práticos, você se fudeu. É literalmente isso. Essas tecnologias são inventadas para facilitar o seu processo de venda, para facilitar o seu processo de experiência do cliente. Se o seu concorrente tiver esses processos de tecnologia e você não, a experiência do cliente vai ser muito melhor em outro supermercado e você tomou no seu cu. Porque é literalmente o que eles querem. Eles querem preço mais barato e eles querem experiência. Não serem mal atendidos, comprarem as coisas de forma rápida e simples. É literalmente isso que seus clientes querem. Então, basicamente é isso. Implemente a tecnologia na sua empresa. Se você não implementar a tecnologia na sua empresa, você vai ficar para trás. E a forma de implementar essas tecnologias são: ou você compra de alguém, ou você manda fazer, ou você mesmo faz com programação ou inteligência artificial. Minha recomendação é, você mesmo faça, e caso você queira expandir esse projeto para vender para outras empresas, você contrate.
Se você quiser comprar de alguém também é uma tarefa fácil, só que vai demandar capital. Enfim, aí vai depender se você é uma empresa de médio, pequeno ou grande porte. Enfim, vamos lá, vou continuar dando um exemplo aqui. Vou continuar lá no exemplo. Eu usei tecnologia para criar um SaaS para minha empresa. Poderia ter abrido o meu terminal, poderia ter codado em Python, sei lá, poderia ter codado em Java, dependendo muito do que você quer fazer, mas supondo que eu queira codar aquilo para entrar no Google Maps. Vamos supor que eu estou fazendo isso na linguagem de Python. Eu entro lá no meu terminal, codo tudo e provavelmente você vai ter que pagar uma API. Nesse meu caso, eu tive que pagar uma API. A API do Google Maps é Google Cloud, se não me engano. Enfim, ela é gratuita por algum tempo, mas depois você tem que pagar para puxar esses dados. Se você tiver que puxar dados de alguma empresa, a probabilidade de você pagar a API vai ser muito grande. Então, por exemplo, se você quer um bot que mande mensagem automaticamente no WhatsApp. Você não está pegando dado dessa empresa, mas você está literalmente mexendo dentro dessa empresa. Então você vai ter que ter a API do WhatsApp. No meu caso, eu estava mexendo dentro do Google Maps e exportando esses dados. Então eu tinha que ter a API. Basicamente, não é algo complicado de ter, não é algo complicado, mas geralmente demanda um preço. E já prepara para tirar um pouco de dinheiro do bolso. Eu sei que você tem que pensar. Você tem que pensar assim, compensa. Porque no meu caso, eu tinha que prospectar gente, eu tinha que prospectar lead, e isso é uma tarefa muito, muito, muito complicada. Só que, se eu completar bem essa tarefa, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Então, pra mim, compensa, entendeu? Acaba que eu não fico no 0 a 0, eu ainda saio no lucro. Então, basicamente é isso. Você tem que ver, você vai sair no 0 a 0, você vai sair no lucro, se der prejuízo, não faça. Ou se der prejuízo e a longo prazo vai recuperar o dinheiro, faça, entendeu? Então, você tem que pensar muito bem. Aprenda... literalmente a mensagem desse vídeo. Aprenda a usar a tecnologia ao seu favor, seja curto, longo, médio prazo. Enfim, é isso. Eu quero que você capte essa mensagem. Você tem que aprender a usar a tecnologia ao seu favor. Mesmo que seja codando, se você não quiser aprender programação, tudo bem, eu entendo, é complicado aprender programação. Só que tem coisas que a inteligência artificial não vai conseguir fazer ou suprir, e alguma hora você vai ter que aprender um pouco de programação. Aqui a gente, por exemplo, desenvolve sites com Elementor. Só que tem alguns momentos específicos que não tem como a gente usar o Elementor dentro da operação. A gente tem que codar, seja em HTML, CSS, enfim. Então, se você trabalha com tecnologia, principalmente aqui dentro do digital, você em algum momento vai ter que codar. Mesmo que você não seja um puto expert, mesmo que você não seja um sênior em alguma linguagem de programação, em algum momento você vai ter que aprender. Seja para, por exemplo, no After Effects você tem que mexer com expressão. Mesmo que você não esteja necessariamente codando algo, você ainda tem que mexer com um pouco de linguagem. Então é isso. É o que eu quero que você entenda. Se você não conseguir fazer as coisas com programação pura, vá pro no-code, mas crie tecnologias, crie soluções. E no futuro, pense em vender essas soluções. É literalmente isso. Não é muito complicado. Se, por exemplo, você ser um supermercado e você desenvolveu aquela solução de passar as compras, etc. Enfim, aqui, por exemplo, na minha cidade, eles estão desenvolvendo selfie. Eles chamam de selfie, né? Que é tipo passar as compras de forma automática. E aquele sistema, se você, por exemplo, tenha criado aquele sistema já pra você, se, por exemplo, você tenha... Enfim, vamos supor que você criou aquele sistema e ele tá funcionando bem pra você. Você pode comprimir aquilo e vender isso pra outras marcas, entendeu? Então, faça isso, tá ligado? Mesmo que você indiretamente esteja criando concorrentes, você não precisa criar literalmente concorrentes do seu lado, tá ligado? Você pode pensar isso de uma forma estratégica. Óbvio que você não vai fazer isso pro mercado que tá do seu lado. Você vai fazer isso pro supermercado que tá a anos-luz de distância. Mas com a internet tudo ficou mais democratizado, você consegue conversar e vender isso pra pessoas do mundo todo. É o que eu tô querendo dizer pra vocês. Foque em criar esse tipo de tecnologia, crie essas tecnologias, aprenda a mexer com software, hardware, principalmente aprenda, não a programar necessariamente, mas alguma hora você vai ter que aprender se você trabalha no digital, mas aprenda a solucionar problemas. É literalmente o que o empresário tem que fazer. Você precisa criar uma solução para aquele tipo de problema. Aprenda a usar a tecnologia para fazer isso. Porque a tecnologia, ao longo dos anos, ela só vai ficando mais forte. Então, você vai ter que aprender a desenvolver soluções que usem a tecnologia. Então, se você aprenda isso o mais rápido possível.
É basicamente a mensagem desse vídeo. Aprenda a usar a tecnologia ao seu favor. Aprenda a fazer isso o mais rápido possível. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu passei. Não é um vídeo super editado, como vocês conseguiram compreender, mas se você escutou a mensagem, entendeu o que eu quero dizer, deixe seu comentário aqui. Se você acha que eu podia ter uma didática melhor, que eu podia conversar de uma forma diferente, também deixe aqui a sugestão, vai ser muito interessante para eu poder explicar melhor o conhecimento que eu tenho. E se você discorda de mim, ou se você acha que tem uma forma melhor de fazer isso, ou se você acha que no code é ruim, ou se você acha que fazer sempre com programação também é ruim, pode mandar aí nos comentários que eu vou ler todo mundo, que eu vou ler os comentários de todo mundo, e é interessante a gente fazer essa troca de informação. Imagine que na hora que você vai escrever o comentário também, você tá numa call do Discord, que você pode passar todo tipo de informação, que é interessante. No fim, é só a galera preguiçosa que não vai restar, porque se você tá passando informação, a probabilidade das outras pessoas não fazerem e você fazer e passar na frente delas é muito grande, porque as pessoas hoje em dia são preguiçosas. Então, vamos desenvolver essas tecnologias, vamos ser melhores, vamos estudar mais e bora pra cima, pessoal. É isso. Comenta aqui se você gostou e falou!